Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? A gente vai iniciar esse ano letivo trabalhando com aquele conceito que a gente estava estudando no final do ano passado, certo? Que terminou esse ano já, né? Que era o conceito de coesão textual, que nada mais é do que a organização do texto, né? A forma como o texto fica amarrado, e essa organização faz com que aquele amontoado de palavras seja chamado de texto, né? Então, são os dois elementos, são dois conceitos muito importantes para se estabelecer o estatuto de texto a um determinado escrito, certo? Que é o conceito de coesão e o conceito de coerência. A gente vai ver aqui um pouco, a gente vai conversar um pouco aqui sobre o conceito de coesão, certo? E aqui diz que, ao produzirmos um texto, desejamos nos comunicar com nossos leitores, nossos interlocutores, transmitir-lhes informações e modificar seu comportamento. Então, para que essa comunicação ela seja bem sucedida, é importante que você se comunique de forma clara e usando artifícios corretos para fazer com que o interlocutor ele consiga entender sua mensagem, certo? No primeiro momento pode parecer óbvio, mas se a gente não tomar cuidado, a gente cai em muitas ciladas, né? Faz com que o texto fique com ambiguidade, faz com que o texto fique com alguma construção textual que o interlocutor não consiga entender muito bem, certo? Então é muito importante que o texto fique bem organizado. E por essa razão, é importante lembrar que o texto não pode ser um aglomerado de frases sem conexão. Ele precisa apresentar textualidade, ou seja, ser bem estruturado, ter palavras, frases e ideias articuladas entre si. Então, dentro desse conceito de textualidade, é que a gente vai ter o conceito de coesão e de coerência. Coesão é a organização, é a superfície do texto, a estrutura dele, e a coerência tem a ver com as ideias, certo? Isso a gente vai ver depois. A gente vai ver aqui dois exemplos, texto 1 e texto 2, para a gente refletir um pouco sobre essa questão, sobre esse conceito de textualidade. Texto 1 diz, o sol é quadrado, azul como a goiaba. No entanto, se você realmente me ama, por que não desata o nó da gravata do cachorro que voa livre e solto pelo céu de maré alta? É um texto confuso, é um texto que não apresenta uma informação clara, né? A gente não consegue entender, mas o que é interessante, ele está bem escrito, né? Se você levar em consideração as normas gramaticais, a superfície do texto, ele tem, as palavras estão bem colocadas, no sentido de que não há problemas de concordância, problema de grafia, de pontuação, né? O grande problema aqui está na coerência, né? Que a gente não consegue entender. A mensagem ela não se realiza de forma eficaz. E aqui o texto 2, a gente tem um poema, né? Uma espécie de poema. É o show, o cartaz, o desejo, o pai, são substantivos, né? Todo o texto ele é construído em cima de substantivos, né? Pode ver, pessoal, vocês percebam que apesar disso, né, que a gente tem sempre aqui um artigo, substantivo, artigo, substantivo, artigo, substantivo. Esses substantivos colocados nessa ordem em específico faz com que o texto ele ganhe um significado, né? A gente tem aqui o show, deve ser o título do texto, né? O cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso. Percebam que aqui a gente tem uma gradação, né, de situações e que essa gradação ela acaba fazendo sentido, né? Aqui, o dia, a preparação, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta, o vazio. Então aqui a gente tem, pessoal, um círculo narrativo, né? Um círculo dramático todo feito. E isso em cima apenas de substantivos. O interessante é que a gente observa aqui no texto 1, a gente percebe que o texto ele tem várias palavras em várias classes gramaticais, só que está uma coisa sem pé nem cabeça, né? A gente não consegue entender.
Então a gente percebe que o texto 2 ele tem mais textualidade, né, do que o texto 1. Que é a pergunta: o 1 ou o 2 é considerado texto? A gente tem que lembrar, o texto é um todo significativo e não um aglomerado de palavras e frases isoladas, que é o que a gente tem aqui no texto 1, né? É um aglomerado de palavras e frases isoladas, que apesar de gramaticalmente estarem corretas, elas não informam nada, né? Ao contrário do texto 2. E partindo desse conceito, podemos concluir que, mesmo que não mantendo as chamadas correções gramaticais, o texto 2, né, que foi construído apenas em cima de substantivos. O texto 2 denota maior sentido que o texto 1. Certo, pessoal? E mesmo gramaticalmente correta, a passagem do texto 1, a gente não pode considerar como um texto, né? Porque aparentemente ele não faz muito sentido. Em outras palavras, é um texto que não tem coerência, né? Antes, ele se assemelha mais a um aglomerado de frases e palavras soltas. E no texto 2, ao contrário, né? Que a gente consegue ver um texto, né? Apesar da sua construção diferente, né? Quase conceitual, né? Um poema. É um texto, né? Mesmo que não tenha tal aparência. O título, as sequências nominais, agrupadas numa espécie de estrofe, importante numa sequência lógica, né? E eles parecem fazer o percurso de cada momento que compõe uma apresentação musical. Se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ver, né? Todo o trajeto. Se vocês trazerem isso para a realidade de vocês, é a mesma coisa, né? Tem até aquele ditado que tipo, dizem que o bom da festa é esperar por ela, né? Aqui a gente tem algo parecido com isso, né? Desde o cartaz até a volta, o vazio, a gente tem todo um percurso narrativo que é feito em cima desses substantivos. Então, tem textualidade, né? Apesar de sua forma ser um pouco diferente do normal. E a gente tem que lembrar, toda produção linguística, seja oral ou escrita, ou seja falada ou seja escrita, se realiza em forma de enunciados. E esses enunciados eles se agrupam em gêneros textuais, certo? Então, portanto, o texto é o ponto de partida para qualquer enunciação. Qualquer tipo de tentativa de comunicação, de enunciação, ela é feita em cima de textos, né? E esses textos, a noção de texto, o discurso, ele se materializa através de gêneros textuais. E aqui a gente tem uma pergunta, né? O que seria um bom texto, então? Então, um bom texto é aquele produzido com a organização de palavras que se unem adequadamente umas às outras. Então, o conceito de coesão é importante por isso, porque a gente estuda quais são os conectivos, quais são as palavras, pronomes, advérbios que favorecem a escrita de um bom texto. Assim, os termos vão formando, né, uma oração, e as orações vão construir períodos. E os períodos de formação formarão parágrafos, e a organização entre parágrafos formará um texto. Então, a gente tem aqui desde o micro, né, do microscópico, que são as palavras, né, os termos, até o macroscópico, que seria o texto, né, que seria o todo. E essa união ou ligação entre esses elementos de um texto, né, ele deve apresentar um sentido lógico, né, para que a pessoa entenda, para que o interlocutor entenda. Coerente. Para isso é necessário observar as relações de sentidos existentes, né, entre eles. Olha só, pessoal, vamos analisar essa frase aqui. Gosto de ir à festa de aniversário, mas vou à sua festa. Ficou meio estranho, né? Quando a gente utiliza essa conjunção adversativa mais, a gente quer dar uma ideia de oposição, né? Uma de oposição entre duas informações. E a gente não tem isso aqui, né? Então a gente percebe que esse conectivo aqui ele foi utilizado de forma equivocada, né? Deslocado do seu sentido original. Porque realmente ficou muito estranho, né? Gosto de ir à festa de aniversário, mas vou à sua festa. Ficou meio estranha essa informação, né? Aqui diz, aqui mais gera uma expectativa de que você vai apresentar uma estrutura que se opõe à anterior, né? Ó, aqui
aqui a gente tem a frase corrigida, né, de certa forma. Gosto de ir à festa de aniversário, mas não posso ir à sua. Então agora sim. Eu acho que vocês lembram da aula passada, no ano letivo passado, que eu falo um pouco sobre isso, né? E aqui diz, ó, são duas informações que são conflitantes, né? Que a pessoa gosta de ir à festa de aniversário, mas aquela específica ela não vai. Para isso ela vai utiliza o conectivo, né? A conjunção mais. E essa sequência lógica é que deve se dar em um texto, certo? Tem um texto, para que ele seja chamado de texto, ele tem que ter essa sequência lógica. E aqui pergunta se a gente pode comparar um texto a um prédio, né? A uma estrutura. Ó, como um prédio, um texto torna-se bem construído e coeso quando usamos os elementos gramaticais ou coesivos no interior das frases, de forma adequada. Assim como qualquer boa construção, ele terá uma boa estrutura para não desabar, trazendo para a realidade da escrita, para que ele seja entendido, né, pelo interlocutor. Porque uma comunicação, para ser bem sucedida, ela só consegue ser bem sucedida se você se fazer entender, né? E aqui a gente tem algumas classes gramaticais que contribuem para uma boa coesão do texto, né? Tem os conectivos, a conjunção, que é sem sombra de dúvida, uma das mais importantes, né? Tem os pronomes, que faz com que a gente deixe o texto muito mais enxuto, muito mais elegante, que a gente evite certas repetições quando a gente utiliza os pronomes pessoais, principalmente os pronomes substantivos, né? As preposições, advérbios que dão ideia de circunstâncias, né? Por exemplo, aqui, ó, conjunções, que a gente vai utilizar do exemplo anterior, né? Que são palavras que unem as partes, né? Os dias passam e as prestações chegam, mas a vida continua. Então, vocês lembram que eu mandei uma imagem para vocês com vários conectivos, né? Com várias conjunções e o que elas querem significar. A gente tem os pronomes também, né? Ó, o professor aplicou uma prova. Ele elaborou uma questão atual. Então, é muito mais elegante, é muito mais enxuto, o texto fica muito mais coeso se você evitar a repetição desnecessária de um termo, né? No caso, ele aqui está substituindo, está se referindo à palavra professor, certo? Então, os pronomes pessoais eles são importantes nesse sentido, de você evitar que eles se repitam de forma desnecessária, mas sem que para isso você perca a coesão do texto, né? E ele é um elemento coesivo, né, para evitar repetições, retomando o nome, professor. As preposições, né? A gente tem aqui a expressão gosto de vocês, que a gente viu que as conjunções ligam informações diferentes e as preposições elas ligam palavras, né? E estabelecem relações de proximidade entre as palavras e não entre frases, como as conjunções. Aqui a gente tem os advérbios, né? Que dão ideia de circunstâncias, de tempo, de lugar, de modo. No caso aqui de hoje é de tempo, né? Ó, caso os elementos de ligação sejam mal empregados, o texto não apresentará noção de conjunto, ou ainda sua linguagem se tornará ambígua e incoerente. Isso é um erro muito comum que a gente deve evitar ao máximo, né? Claro que vocês no terceiro ano já têm uma certa experiência e já conseguem escrever de forma satisfatoriamente lúcida, né, para o interlocutor. Mas se a gente volta um pouco, a gente percebe que os alunos têm muita dificuldade em utilizar a pontuação, de utilizar uma grafia padronizada, certo? De acordo com a situação, né? Se requerer norma culta, norma coloquial. E é muito importante que o texto ele fique bem organizado, né? Mais importante do que parece, às vezes. A gente tem um exemplo aqui de uma frase simples, pequenininha. A mãe pediu para a menina sair do seu quarto. A gente tem um seu quarto aqui. A gente pode se perguntar, de quem é o quarto? Né? O quarto é da mãe? O quarto é da menina? O quarto é seu? Uma terceira pessoa que não está ali na hora do discurso, né?
Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de construção, certo? Que o grande problema aqui é o pronome seu, pronome demonstrativo, né? Que não dá informação precisa ao leitor, né? Então é indispensável uma reestruturação da frase para que saibamos de quem realmente é o quarto. Entende-se que é através da organização que se dá sentido ao texto, né? E este tem que ser coeso. Fazendo uma síntese do que a gente viu aqui, ó, a coesão refere-se à forma ou à superfície de um texto, ao que a gente consegue ver, né? As palavras, a organização, a pontuação, as classes gramaticais que a gente utiliza para fazer com que o texto fique bem organizado, diferentemente da coerência, né? A coerência tem a ver com as ideias, tem a ver com o significado, certo? E a coesão ela é mantida por procedimentos gramaticais, pela escolha do conectivo adequado. Conectivo que pode ser uma conjunção, pode ser um advérbio, uma preposição, né? E existe essa conexão, né? Dos diversos enunciados que compõem o texto, para fazer com que o texto ganhe uma sequência lógica. Isso é muito importante na hora de escrever redação, né? Fazer com que o texto fique com uma sequência lógica que, que seja coesa, que seja bem organizada, né? Para a pessoa que lê o texto, ela consiga entender, né? Aquele tipo de informação que você quis passar. Certo, pessoal? Então é isso. Aguardem pela atividade e até a próxima.